Imagine um jovem garoto chamado Hans Wilsdorf, crescendo na Baviera, Alemanha. O ano é 1881. O mundo está prestes a entrar em um novo século, repleto de maravilhas tecnológicas. Mas o jovem Hans é cativado por algo diferente: o funcionamento intrincado dos relógios. O fascínio de Hans por relógios não é apenas um interesse passageiro. É uma paixão profunda. Ele passa horas mexendo em engrenagens e molas, tentando desvendar os segredos da precisão e do artesanato. Esse fascínio inicial prepararia o cenário para uma jornada extraordinária. Uma jornada que mudaria o mundo da relojoaria para sempre. Mesmo quando garoto, Hans entendia que um relógio é mais do que uma ferramenta para medir o tempo. É um símbolo de precisão, arte e engenhosidade humana. Esse entendimento, nutrido em sua juventude, mais tarde formaria a base de uma marca icônica. Essa paixão inicial é um lembrete para todos nós. Às vezes, nossas maiores conquistas provêm das coisas que nos cativaram na infância, as coisas que despertaram nossa curiosidade e inflamaram nossa imaginação. Avançando para 1905, Hans, agora um jovem homem, encontra-se em Londres. Essa metrópole vibrante, um centro global de comércio e cultura, se tornaria a plataforma de lançamento para suas ambições relojoeiras. É aqui que ele funda uma empresa com seu cunhado, Alfred Davis, a Wilsdorf Davis. Seu objetivo é simples, mas ambicioso: criar relógios de pulso que não sejam apenas precisos, mas também elegantes e confiáveis. Na época, essa é uma visão ousada. Relógios de pulso são vistos como novidades, menos precisos e menos duráveis do que seus equivalentes de bolso. Mas Hans tem uma crença inabalável no potencial do relógio de pulso. Ele visualiza um futuro onde esses relógios não são apenas acessórios, mas ferramentas essenciais para a vida moderna. Sua precisão e portabilidade, ele acredita, irão atrair uma nova geração em movimento. Essa mudança para Londres e a fundação da Wilsdorf Davis demonstram o poder de uma visão ousada. Isso nos lembra que, às vezes, para alcançar grandes coisas, devemos estar dispostos a desafiar o status quo. Ver o potencial onde outros veem apenas limitações. Hans entende que, para revolucionar o mundo da relojoaria, ele precisa de mais do que apenas uma boa ideia. Ele precisa de provas. Provas de que os relógios de pulso podem ser tão precisos, se não mais, quanto os relógios de bolso. Essa busca por precisão o leva à Suíça, o coração da excelência relojoeira. Em 1910, um relógio de pulso fabricado pela Wilsdorf Davis alcança o impensável. Ele recebe o primeiro certificado de cronômetro para um relógio de pulso do Bureau Oficial de Controle de Cronômetros em Bienne, Suíça. Essa conquista inovadora quebra a noção predominante de que relógios de pulso são inerentemente menos precisos. Esta certificação marca um ponto de virada. É uma validação da visão de Hans e um testemunho de seu compromisso inabalável com a precisão e o artesanato. Ela abre caminho para uma nova era da relojoaria, onde o relógio de pulso reina supremo. Em 1915, a empresa passa por uma mudança de nome. Ela se torna Rolex, um nome que em breve se tornaria sinônimo de luxo, precisão e aventura. As origens do nome Rolex são envoltas em mistério, mas uma coisa é certa: é curto, memorável e fácil de pronunciar em qualquer idioma. Alguns acreditam que Hans queria um nome que soasse como o tic-tac de um relógio. Outros especulam que ele o escolheu por sua elegância e simplicidade. Seja qual for o motivo, o nome Rolex prova ser um golpe de gênio do marketing. O nome Rolex, simples, porém poderoso,
se torna um símbolo de aspiração e conquista. É um lembrete de que uma marca forte pode elevar um produto de uma mera mercadoria a um objeto de desejo cobiçado. Seção 5. Conquistando os elementos. O Oyster e seu legado à prova d'água. O mundo está mudando rapidamente. O rugido dos motores substitui o barulho das carruagens puxadas por cavalos. Aviões voam pelos céus. E nos pulsos de pioneiros e aventureiros, surge uma nova geração de relógios, o Rolex Oyster. Lançado em 1926, o Rolex Oyster é o primeiro relógio de pulso à prova d'água do mundo. É uma inovação revolucionária, um testemunho da busca incessante de Hans Wilsdorf por durabilidade e confiabilidade. A caixa Oyster, com sua coroa e fundo rosqueados patenteados, cria um ambiente hermeticamente fechado, protegendo o delicado mecanismo dos elementos. Para provar a capacidade do Oyster, Hans equipa Mercedes Gleitze, uma nadadora britânica, com um Oyster para sua ousada tentativa de atravessar o Canal da Mancha a nado. Após mais de 10 horas na água gelada, Gleitze emerge, com seu Rolex Oyster ainda funcionando perfeitamente. Esse feito de engenharia e resistência captura a imaginação do mundo, consolidando a reputação da Rolex de inovação e qualidade inabalável. Seção 6. Um legado de precisão. O movimento perpetual. Em 1931, a Rolex apresenta outra inovação revolucionária, o movimento perpetual. Esse mecanismo de corda automática aproveita os movimentos naturais do pulso do usuário para alimentar o relógio, eliminando a necessidade de corda manual. O movimento perpetual é um triunfo da engenharia e do design. Ele não apenas melhora a precisão, garantindo um fluxo constante de energia para o mecanismo, mas também aprimora a conveniência e a longevidade do relógio. O movimento perpetual rapidamente se torna uma marca registrada dos relógios Rolex, um testemunho do compromisso da marca com a excelência técnica e a experiência do usuário. Essa inovação consolida a posição da Rolex como líder em inovação relojoeira. É uma prova do poder da melhoria contínua, de sempre se esforçar para ultrapassar os limites do possível. Seção 7. Além da cronometragem. Rolex e o mundo da exploração. Em meados do século XX, os relógios Rolex não são mais apenas relógios. São companheiros de confiança de exploradores, aventureiros e realizadores em todos os campos. Das profundezas do oceano ao cume do Monte Everest, os relógios Rolex provam seu valor nos ambientes mais extremos da Terra. Sir Edmund Hillary usa um Rolex Explorer em sua histórica subida ao Monte Everest em 1953. Jacques Piccard e Don Walsh descem ao fundo da Fossa das Marianas em 1960, com seu Rolex Deep Sea Special, preso à parte externa de seu batiscafo. Esses feitos de exploração humana destacam a confiabilidade e a durabilidade dos relógios Rolex. Essas expedições ousadas consolidam a associação da Rolex com a exploração e a realização. A reputação da marca de precisão, durabilidade e elegância transcende o mundo da relojoaria, tornando a Rolex um ícone global. Seção 8. O legado duradouro de Hans Wilsdorf. Hans Wilsdorf faleceu em 1960, deixando um legado que se estende muito além do mundo dos relógios. Ele foi um empreendedor visionário, um inovador incansável e um filantropo que acreditava em usar seu sucesso para causar um impacto positivo no mundo. Ele criou a Fundação Hans Wilsdorf, que continua a apoiar uma ampla gama de causas beneficentes até hoje. Seu compromisso com a filantropia
serve como um lembrete de que o verdadeiro sucesso não se trata apenas de ganho pessoal, mas de fazer a diferença no mundo. A história de vida de Hans Wilsdorf é um testemunho do poder da paixão, perseverança e compromisso com a excelência. Ele não apenas revolucionou a indústria relojoeira, mas também deixou um legado de filantropia que continua a inspirar e fazer a diferença no mundo. Seção 9. O legado Rolex. Uma inspiração atemporal. Hoje, a Rolex continua sendo a marca de relógios mais reconhecida e respeitada do mundo. Seus relógios são mais do que apenas marcadores de tempo. São símbolos de conquista, aventura e estilo duradouro. São usados por líderes mundiais, atletas, artistas e pessoas comuns que apreciam a busca pela excelência. A história da Rolex é um testemunho do poder de uma visão ousada, compromisso inabalável com a qualidade e busca incessante por inovação. É uma história que nos lembra que até os sonhos mais ambiciosos podem ser realizados com paixão, perseverança e crença em si mesmo. O que começou com o fascínio de um jovem garoto pela cronometragem evoluiu para um ícone global. A jornada da Rolex, de origens humildes ao ápice do mundo relojoeiro, é um lembrete inspirador de que, com paixão, inovação e um compromisso inabalável com a qualidade, tudo é possível.